3, verso 13, que assim diz: Disse Moisés a Deus: Eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus. Também aqui no verso 3, no capítulo 3, verso 2 em diante, diz assim: Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou, eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: Irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltou para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Amém? Graças a Deus. Olha, as pessoas vivem, cada um construindo um Deus imaginário. Quer dizer, cada um fazendo uma ideia de Deus. E tem muitas religiões, cada uma fala uma coisa, cada uma tem uma visão particular do que acha que é Deus. Ah, Deus é assim, Deus é daquele outro jeito, e assim vai. Então, tem aí muitas versões, muitas ideias, muitas imaginação, muitos deuses fabricados pela imaginação humana. Mas aqui, o Deus que se revela nas Escrituras, Ele é o Deus autor de toda a criação. Tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E aqui Moisés tem um encontro com Ele. A sarça, uma vegetação, tinha uma chama nela, e ela não se queimava. E Moisés se voltou para ver o que era. Falou assim: Eu vou ver que maravilha é essa. E ali ele diz aqui: vendo o Senhor que ele se voltou para ver Deus. Quer dizer, queria ver que maravilha era aquela, e era Deus, como fogo sobre a sarça. Então Deus chamou ele: Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Quer dizer, ele teve aqui um encontro pessoal com esse Deus, tá? E Deus continuou: Não te chegues para cá. Quer dizer, ele fala: Eis-me aqui, mas Deus fala com ele: Não te aproximes. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Quer dizer, o que Deus está falando? Olha, tenha reverência. Tira a sandália dos teus pés. Quer dizer, uma expressão ali de respeito, de honra. Então, tira a sandália dos teus pés. Quer dizer, tenha cuidado. Não se apresente de qualquer maneira. Enquanto no mundo
quando as pessoas falam em Deus, se apresentam a Deus de qualquer forma, sem menor reverência, sem menor respeito, sem menor consideração, e vivem cada um a sua própria maneira. E diz mais para ele: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, Abraão, de Isaque, de Jacó. Então Deus também se apresentou a Abraão. Antes de Abraão, as pessoas não sabiam a quem adorar, não sabia a que Deus adorar. Uns adoravam montanhas, outros pedras, outros os trovões, os relâmpagos, a chuva, a água, animais, o elefante, o crocodilo, a águia, vendo em tudo isso grandes maravilhas, o sol, a lua, as estrelas. Eles não sabiam a quem adorar. Então, ainda hoje, a humanidade vive assim, não sabem quem adorar, ou adoram pessoas, ou entidades, ou coisas, ou animais, ou o sol, as estrelas, achando que estão falando, adorando a Deus, o Deus da criação. Agora, quando Deus se apresenta a Moisés e fala com ele: eu sou o Senhor, eu sou o Deus do teu pai Abraão, Isaque e Jacó. O que acontece com Moisés? Diz aqui que Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Muitos querem fazer: eu quero ver Deus, né? Não queira não, se você ver Deus, você morre. Isaías também teve essa visão dos querubins, dos serafins, sobre o trono de Deus, e ele viu uma figura de Deus, e fala que ele temeu. Ele falou assim: Senhor, eu sou um homem de puros lábios, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor da glória. Quer dizer, quem vê Deus morre, porque Deus é santo, Ele é perfeito em tudo. Agora Deus vem aqui, porque Moisés temeu, porque ele já sabia do encontro dele com Abraão, com Jacó, com Isaque, e viu as maravilhas que Deus faz, o poder de Deus. Então ele temeu, ele entrou em reverência e temeu ali e cobriu o rosto. E Deus ali comissiona a Moisés, Deus ali fala com Moisés: vai lá e tira o meu povo do Egito. E Moisés fala: quem sou eu para ir lá a Faraó e tirar o seu povo do Egito? Ele falou: você só vai, mas eu irei contigo. Aí Moisés fala com ele o seguinte, fazendo a ele uma pergunta. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Então, falou assim, Deus tem nome. Todas as coisas também criadas têm nome. Adão, ele andava pela viração do dia e ele dava nome aos animais, às árvores, ele dava nomes. E todas as pessoas têm nome. Você tem um nome, as pessoas são conhecidas pelo nome. Então, agora, o nome de Deus ainda não estava revelado.
Ele falou assim: o Senhor está me mandando aos filhos de Israel, e eles vão perguntar: quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Qual o nome dele? Quem é que te mandou? A questão era essa: quem é que te mandou? Aí Deus dá a resposta para ele: eu sou o que sou. Quer dizer, o Senhor, Jeová, ou Iavé, ou Iová. Que quer dizer o seguinte: o nome dele é Yahweh, né? Segundo os judeus, é um nome impronunciável. Eles nem pronunciam esse nome. Tamanha a reverência que tem que se ter diante de Deus ao falar o nome de Deus. Não se fala o nome de Deus de qualquer forma. Tanto é que o mandamento fala: não use o nome do Senhor em vão. Quer dizer, sem uma utilidade, sem algo útil e necessário. Então não se pode aí ficar fazendo piadas, né? Muito menos isso, tratando o nome de Deus, a Deus, sem qualquer reverência, porque o nome de Deus é santo. E ele diz que o eu sou te mandou. O que é eu sou? O Iová, o Iavé, o Jeová, como, né, muitos tratam. É o verbo ser conjugado nos 3 tempos: eu era, eu sou e eu serei. Quer dizer, ele está declarando aqui que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nele não há mudança nem sombra de variação. Do jeito que ele era aquilo, né, ele continua sendo, e ele vai continuar. Ele não muda, ele é o Senhor. Ele tem, e agora, com isso aqui, eu sou, me enviou a vós outros. Então ele fala: o eu sou me enviou a vós outros, aquele que era, que é e que há de ser, o Todo-Poderoso. Ele é o mesmo, ontem e hoje. Ele é o mesmo que se apresentou a Abraão, a Isaac e a Jacó. Ele se apresentou a mim e ele me enviou a vocês. Agora, com isso, o que aprendemos? Aprendemos que Deus é uma pessoa, que Deus é uma personalidade. Ele tem as suas vontades, ele tem o seu jeito, as suas regras, os seus princípios. Ele tem regras, ele tem normas, ele tem leis. Cada pessoa tem o seu jeito de ser, né? Vocês não falam assim? Cada pessoa tem o seu jeito de ser. Um é tímido, o outro já é mais falante, um fala demais, o outro fala muita mentira, um anda desregradamente, um é muito bravo. Então, quer dizer, isso é a personalidade, são as características de uma pessoa. Aqui nós estamos vendo que Deus é uma pessoa, é uma pessoa, e Ele, sendo o Senhor, é Ele que dita as regras, é Ele que faz as normas, Ele que fez o céu, fez o sol, a lua, e Ele fez você e fez a mim. E tudo que Deus criou tem uma natureza. Criou a árvore, né? Você sabe como que a árvore se comporta. Tem as raízes, as sementes, os frutos, as folhas. Criou o leão, como o leão se comporta, o rinoceronte. Tudo tem uma forma de comportamento. Tudo Deus estabeleceu, tudo Deus criou. Até Deus chega no momento que Ele fala: se acaso falhassem as leis fixas do universo, quer dizer, eu não vou mudar, quer dizer, o sol vai continuar nascendo, no nascente, transpondo o sol de leste a oeste, e vai se pôr, e amanhã, a hora certa, em cada lugar, vai acontecer a mesma coisa. Então Deus tem leis e tem normas, regras, princípios,
e Ele tem a sua personalidade, e Ele criou nós, e Ele nos criou com uma natureza. Ele nos criou para que a nossa vida seja para testemunho dEle. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Ele nos criou para que Ele seja glorificado em nós, para que nós venhamos a andar conforme as suas leis. Não adianta nós queremos criar outras normas de comportamento e de relacionamento que fogem das regras estabelecidas por Deus. Ele tem os seus princípios, Ele é uma pessoa, Ele tem caráter. Ele não é o Deus que você pode fabricar na sua imaginação. O meu Deus é muito bom para mim, Ele faz assim, Ele faz assado, Ele faz tudo o que eu quero, né? Não é bem assim. Ele quer que nós que venhamos a obedecê-lo, fazer o que Ele quer. Não é sem razão a oração do Pai Nosso: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então é a vontade dele que tem que imperar. E Ele estabeleceu estas regras da sua vontade e do seu caráter, da sua personalidade. Na sua casa, você ajeita ela do jeito que você quer. Você põe o sofá, a televisão, os utensílios da cozinha, o fogão, do jeito que você quer. Você organiza ela. Agora, Deus nos criou com regras de organização da nossa personalidade, das nossas ações, dos nossos movimentos, das nossas atitudes. Então, é por isso que a Bíblia diz que nós somos o barro e Deus é o oleiro. Quer dizer, Ele há de amoldar esse vaso e fazer e dar a forma que Ele desejar. Se o barro foi duro, resistente, ele vai se quebrar, ele não vai tomar a forma que Deus quer. Se for muito mole, de maneira nenhuma ele vai tomar a forma que Deus quer. Então, nós somos uma pessoa feita à imagem e semelhança de Deus, para que venhamos ser submissos a Deus, não a qualquer Deus, não a qualquer entidade, não aquele Deus que você acha que Ele é. Aqui não tem achismo, é o Deus que se revela nas Escrituras. Quer conhecer a Deus? Quer ver Deus? Medite na palavra de Deus, de dia e de noite. Ele se revela nas Escrituras. Foi isso que Jesus falou: consultai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim, são elas que falam de mim, são elas que me apresentam a vocês, são elas que dizem quem eu sou, o que eu quero, o que eu faço, o que eu fiz e o que eu vou fazer. Não é um Deus fabricado pela imaginação do homem, não é aquele Deus que você acha. Muita gente descompromissada sai por aí achando que o Deus dele é desse ou daquele jeito. Então, aí cada um fabrica o seu Deus. Então, daí se cria um Deus para cada pessoa, um Deus para cada religião, porque eles acham que Deus é do jeito que pensam, que eles pensam. Mas o Deus que nós apresentamos não é o Deus que você pensa que Ele é o Deus que é e que se revela nas Escrituras, na palavra. Esse é o Deus verdadeiro. E Ele fala assim: ai daquele que se estriba no seu próprio entendimento. Quer dizer, aquele que acha, segundo lhe parece. Mas nós devemos conhecer o Deus que é, que era, que é e que há de ser.
o Todo-Poderoso. E essa questão faz toda a diferença, porque uns cultuam o seu Deus de uma forma, outros de outra, e assim sucessivamente, cada tribo faz o seu Deus, fabrica o seu Deus. Agora, qual é a nossa missão? Apresentar para você não um Deus imaginário, mas um Deus real. Aqui ele se apresentou a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Moisés e a tantos outros profetas, apóstolos, e Jesus veio mostrar para nós quem Ele é, pela sua palavra. O Verbo, Deus se fez homem e veio entre nós para apresentar também quem é o Senhor, qual é a sua vontade. Nós temos aqui um exemplo de quando Paulo ele pegou carta dos maiorais, dos sacerdotes ali de Jerusalém, para trazer preso todos aqueles que eram do caminho, daqueles que conheciam Jesus, serviam Jesus e eram os ditos chamados cristãos. Ele foi com juízo sobre eles, e no caminho Paulo veio uma luz brilhante e ele cai do cavalo, e Paulo então pergunta, ele faz uma pergunta: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? E Jesus responde para ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Muitos têm perseguido o Senhor, baseando-se no seu Deus imaginário, e continua ainda perseguindo o verdadeiro, a Jesus de Nazaré, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E ali Paulo, ele era irrepreensível como religioso, ele era da linhagem de hebreus, ele era ali instruído aos pés de Gamaliel, que foi um professor, uma lente, de alta envergadura, que ensinava o judaísmo para os seus discípulos, e Paulo era um deles. Paulo era um religioso, Paulo era do judaísmo, mas ele não conhecia a Jesus de Nazaré. Então, quando ele cai do cavalo, a luz se apresenta, Jesus ali, ele fala: quem és tu? E Jesus se apresenta a ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. E Paulo ali, ele caído, ao se levantar, ele não podia ver, e ele ficou 3 dias cegos, e 3 dias de jejum, sem comer e sem beber, e ele foi levado. Antes ele fazia o que ele queria, ele se movia para lá, para cá, perseguia a igreja, e ninguém o detinha, e pelo contrário, ele tinha a aprovação dos judeus para fazer isso. Mas ele, no lugar que ele estava, veio alguém, um homem chamado Ananias. Mas Deus já esteve com Ananias antes que Ananias chegasse a Paulo. Falou assim: Ananias, vai lá na casa de Simão e impõe as mãos sobre Paulo. E Ananias: eu, Senhor, o senhor bem sabe que esse homem, ele anda perseguindo cristãos, ele veio cá com cartas dos maiorais para prender, para matar, para torturar cristãos. Aí Deus fala para ele: vai, que ele está orando, e ele há de saber que ele é um instrumento escolhido, e deverá saber o quanto ele deve sofrer por causa do meu nome. Então ele passou a conhecer a Deus. Antes ele tinha uma ideia de Deus, agora ele conhece ao Deus verdadeiro, a personalidade de Deus.
Ele, não conhecendo a Deus, ele perseguia aqueles que eram de Deus. Mas agora ele conhece. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quantos têm perseguido Jesus? Quantos têm perseguido aqueles que são do caminho? Quantos têm perseguido a igreja que professa ao verdadeiro Jesus de Nazaré, que anunciam a palavra de Deus, a verdade de Deus, não falam de si mesmo, mas falam da palavra de Deus? E vemos outro exemplo aqui em Atos dos Apóstolos. Jó também passou por esse processo. Eu só te conhecia de ouvir falar. Talvez você conheça Deus de ouvir falar e ainda faz elucidações da sua mente, criando coisas imaginadas a respeito de Deus. Mas Jó falou: agora os meus olhos te veem. Eu sei que o meu Redentor vive. Aí ele falou: esse é o meu Redentor, eu sei que ele vive, e certamente ele se levantará sobre a terra. Ele passa a conhecer a Deus. E quando o povo judeu se distanciou de Deus, Elias foi e fez ali um desafio com os profetas de Baal, que era um outro Deus a quem eles professavam, passaram a professar. E ele diz: o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. O Deus que responde com fogo, o Deus da Bíblia responde com fogo. E mais um exemplo para terminar. Paulo estava ali na Grécia e começou a pregar e falaram: quem é esse tagarela que está trazendo aí uma nova doutrina? Quem é esse tagarela? Está falando demais, está falando nas praças. Vamos chamar ele para que ele venha ao Areópago, quer dizer, ao ginásio, onde os filósofos ali se apresentavam e discutiam e expunham as suas ideias e as suas teses. Levaram Paulo, e Paulo foi. E Paulo chega lá, porque Paulo fala, né? Ele começa assim: em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. A religião é um caminho que as pessoas constroem para ir a Deus, e muitas vezes constroem com base na sua própria imaginação, mas não é o verdadeiro, não é o eu sou, o Jeová, não é aquele que era, que é e que há de ser, o eterno, o Menat Zeret, o Yeshua Hamashia, o Jesus de Nazaré. Ele é o Senhor. E Paulo fala: eu vejo em tudo que vocês são acentuadamente religiosos, porque passando e observando objetos do vosso culto, ele passava na cidade, a cidade inteira, com objetos de culto. Tinha ali imagem dos deuses deles, a mitologia, a filosofia, as doutrinas da Grécia, construindo pela sua imaginação os seus próprios deuses, a quem seguiam, a quem serviam. E ele fala: eu vi através dos objetos um altar, mas entre os altares que vocês fizeram para os deuses de vocês, eu vi um, e ali estava escrito, né? Na base estava escrito, não tinha figura nenhuma ali,
mas estava escrito ao Deus desconhecido, ao Deus desconhecido. E Paulo fala: esse, pois, que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. Esse que vocês adoram sem conhecer, que estava confessado lá pela inscrição na base, que não tinha ali escultura nenhuma, figura nenhuma, Deus nenhum. O Deus desconhecido, que às vezes mesmo estava conversando que eles não conheciam, e ele vem e fala: é esse Deus, é justamente esse, é precisamente esse que eu venho falar para vocês, que eu anuncio a vocês, que eu ando falando pelas praças, e que eu vim aqui para falar dele. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos pelas mãos dos homens. Pode fazer de ouro, pode fazer de diamante, ele não habita em santuários feitos pelas mãos dos homens, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos provenientes e estabelecido os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é